Pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que você nos assiste, mas é com grande satisfação que vamos dar aí início à aula 2 de Direito do Consumidor, levando em consideração a continuidade aí do nosso conteúdo semestral relativo à matéria de Direito do Consumidor da Faculdade SMG. Meu nome é Henrique Meyer, sou professor, sou advogado e leciono na Faculdade SMG na cidade de Maringá, Paraná. Vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos tratar de dois temas muito importantes, temas dos quais aí são objeto de muita discussão. Inclusive no senso popular, há muitos equívocos na hora da aplicação dos temas que nós iremos tratar hoje aqui na nossa aula. E você como operador, você como operadora do direito, de forma técnica tem o dever, de saber, de conhecer a lei e de fato aplicar o entendimento correto em casos de prescrição, decadência do direito do consumidor e também garantia legal e garantia contratual de produtos e serviços colocados no mercado. A prescrição e decadência, só para nós entrarmos no assunto, diz respeito ao prazo para que o consumidor tenha por direito reclamar de vícios relativos ao produto. Quando nós adquirimos um produto, quando nós contratamos um serviço, esse produto e serviço não é colocado ao consumidor como ad eterno. Quando você adquire um computador, quando você adquire um telefone celular, uma camisa, esses produtos em si possuem um prazo chamado vida útil. E o Código de Defesa do Consumidor colocou, para justamente regulamentar essa questão, um prazo relativo ao direito de reclamação. Esse direito de reclamação vem a ser o prazo em que o consumidor possui para que justamente em um caso em concreto ele possa, dentro desse prazo estabelecido em lei, reclamar perante o fornecedor de quaisquer vícios, de quaisquer problemas relacionados ao produto ou ao serviço adquirido. A garantia legal vem justamente como uma concessão do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que todo produto e serviço possui pelo menos um prazo mínimo de garantia. Ou seja, quando adquirimos em uma determinada loja um certo produto, quando contratamos um determinado produto por um certo período de tempo, o fornecedor tem por obrigatoriedade mencionar, trazer, fundamentado pela lei, um prazo mínimo chamado garantia legal. Já a garantia contratual tem a ser aquela garantia da qual o fornecedor, comerciante, fabricante te oferece relativo aí à venda do respectivo produto. É muito comum quando nós adquirimos eletrodomésticos dentro de um estabelecimento comercial que o vendedor te ofereça, e realmente informe para você que aquele produto, pelo comerciante, possui um prazo de garantia, geralmente o prazo de 1 ano. Esta oferta da garantia é justamente a chamada garantia contratual. Pois bem, pessoal, antes de nós entrarmos na essência, de forma fundamentada, em cada instituto jurídico relativo à prescrição, à decadência e à garantia legal, é importante nós de forma breve, aí, conforme nós explanamos as respectivas matérias, para que agora, de fato, nós entramos aí na matéria em si. Olha que interessante, pessoal. Falando de prescrição e decadência do direito do consumidor, é importante frisar que os prazos estabelecidos em lei, para o direito de reclamação em razão de vício de um determinado produto
ou de um determinado serviço estão previstos de forma legal dentro do Código de Defesa do Consumidor, precisamente em seus artigos 26 e artigos 27. Dentro desta menção legal do artigo 26 e 27, o Código de Defesa do Consumidor justamente separa o que vem a ser a vício oculto de vícios aparentes. E também traz uma diferenciação do que vem a ser produtos duráveis e produtos não duráveis. Para explanar melhor do que vem a ser esse prazo de prescrição e decadência dentro do direito do consumidor, é importante que vocês tomem nota, informando o seguinte, que a prescrição é a perca do direito. A prescrição é a perca da reclamação justamente da aplicação aí do prazo que a lei vem a estabelecer. Olha que interessante nós analisarmos aqui, de fato, o artigo 26. O artigo 26, ele traz a seguinte questão. Artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em. Primeira lição que nós temos que tirar do caput do artigo 26 é que aqui nós estamos mencionando o que vem a ser vícios aparentes e vícios de fácil constatação. Vícios aparentes são aqueles que, ao você receber o determinado produto ou ter a oferta do determinado serviço, de imediato, a olho nu, não precisa ser técnico, não precisa ter conhecimento, ser expert, você consegue evidenciar que aquele produto em questão está ou impróprio ou inadequado para o consumo. Ou seja, que aquele produto que você verificou, que você adquiriu, ou consta um vício relativo à qualidade do produto, ou consta um vício relativo à quantidade do determinado produto. É importante aqui mencionar que no artigo 26 nós estamos falando estritamente dos vícios de fácil constatação, aqueles vícios que são analisados imediatamente, à primeira vista. Por exemplo, se eu adquiro um determinado telefone celular, esse celular, quando eu adquiro, a hora que eu vou abrir a embalagem do celular, se eu perceber que a tela está trincada, que ela veio de fábrica trincada, ela vem assim de um vício relativo à qualidade, que torne o produto aí, que diminui o valor do preço do produto, isso é um vício relativo aí ao que a doutrina chama de vício aparente ou de fácil constatação. Trazendo aí o que é vício aparente ou de fácil constatação, nós temos no inciso 1º o prazo relativo a 30 dias. E lá menciona o seguinte, que em 30 dias, tratando-se de fornecimento de produtos não duráveis, ou seja, o direito a reclamar sobre vícios aparentes de produtos e serviços terminam no prazo de 30 dias em havendo aí o fornecimento de serviço ou de produto não durável. Pessoal, tomem nota, por favor. Produtos não duráveis são aqueles que, de forma imediatamente, há um perecimento do produto. Nós estamos falando aqui basicamente de alimentos, de produtos perecíveis, das quais nós não temos um prazo de vida útil devidamente razoável. Produtos que consta um vencimento, consta uma durabilidade não muito extensa. São produtos que você adquire e sabe até o momento que você pode utilizá-lo sem haver aí complicações. O exemplo típico que a doutrina traz é justamente alimentos. Quando você constata, você foi até o supermercado, você adquiriu uma Coca-Cola e você verificou que naquela Coca-Cola há justamente a tampa está estourada ou a tampa está justamente inadequada para o consumo,
você tem 30 dias contados da aquisição do produto para que você possa reclamar. Nós tivemos recentemente um recall, um chamamento de produtos da cervejaria Heineken aqui no Brasil. A cervejaria Heineken estava fabricando long necks, da qual, na hora que o consumidor ia abri-la, a long neck, imediatamente a ponta da cerveja, né, o bico da boca da cerveja quebrava, podendo causar assim acidentes de consumo. Nasce aqui o direito do consumidor, em 30 dias contados da aquisição do produto, em verificar, né, em havendo esse vício relativo à tampa do produto, verificar e reclamar sobre o que justamente vem aí, né, trazer o Código de Defesa do Consumidor, justamente para aplicar a garantia do determinado produto, sendo ele aí aplicado o artigo 18, que vem a falar que o direito do consumidor nesse caso, como nós já estudamos presencialmente, vem, né, mediante o direito de exigir, em caso de 30 dias não havendo o vício sanado, o valor de volta, a restituição do valor pago, a substituição do produto da mesma espécie ou a compensação do respectivo valor pago pelo produto. Pessoal, entendida a primeira parte? Nós temos aqui a primeira parte trazendo o que vem a ser os produtos chamados produtos não duráveis, que não possuem aí uma vida útil estendida, que possuem aí data de vencimento para a sua devida utilização. Passado o inciso primeiro, o inciso segundo, nós temos justamente um prazo maior, um prazo 3 vezes maior, que vem a ser um prazo de 90 dias. Ou seja, nesse caso, o direito de reclamar de produtos ou serviços em razão ao vício é de 90 dias. 90 dias por se tratar de produtos chamados produtos duráveis. Quando você adquire um veículo, quando você adquire um notebook, um celular, um eletrodoméstico, um fogão, uma geladeira, nós temos, quando na aquisição desse produto, geralmente não são produtos baratos, são produtos que têm um custo, uma tecnologia agregada, nós temos uma expectativa que esse produto pelo menos dure um determinado tempo. Ou pelo menos que esse produto, mesmo sabendo que esse produto não será eterno, mas que pelo menos o investimento, né, calcionado aí para a aquisição do produto seja, de certo modo, satisfatório ao tempo de útil que esse produto vai durar até o consumidor. Nós temos aqui, em tratando de bens duráveis, a lei traz que o direito do consumidor reclamar é de 90 dias. Pessoal, o que vem a ser? Tá? Quando eu adquiro qualquer produto que eu disse anteriormente, um celular, um notebook, uma geladeira, eu tenho, no momento da aquisição do produto, 90 dias para justamente reclamar sobre vícios. Ou seja, se eu adquiro um notebook, é dever do consumidor, na aquisição do produto e na entrega do produto, inspecionar devidamente o produto que foi adquirido. Então, é sugestão para o consumidor, na hora que adquire o produto, ele realize testes. Ele pegue o produto, ele vire o produto, ele constata, né, justamente se tem algum risco, se tem algum vício de performance, se tem algum vício relativo aí à tela, enfim. São aspectos a serem verificados. Por quê? Se você passar dos 90 dias da aquisição do respectivo produto e você verificar depois, né, que esse produto que adquiriu tem um vício, esse vício era de fácil percepção, de fácil constatação, você não possui o direito de reclamar sobre o vício em questão. Perfeito? Então a doutrina, a jurisprudência trazem sentido à lei, né, invocando que o consumidor tem o dever sim de verificar o produto, tem o dever sim de analisar o produto em questão. Porque o prazo dele a acionar o direito de reclamar é de 90 dias. Passado 90 dias, o consumidor está com seu direito prescrito. Não há de se falar em aplicação do artigo 18, em consequência de uma substituição, de uma reparação,
de uma troca, de uma restituição do valor, de uma compensação, porque aqui caduca o direito do consumidor de reclamar sobre o respectivo bem. Ok, pessoal? Entendido? Qualquer dúvida, vocês me acionem aí no fórum, ou no grupo do WhatsApp, ou no e-mail, para que a gente possa, citar outros exemplos. É importante também você mencionar, verificar, dentro do AVA nós temos algumas atividades assim relacionadas. Então, por favor, pessoal, verifiquem lá do ambiente de estudo virtual, verifiquem lá tanto a sala do café, que é importante para eu interagir com vocês, tanto as atividades, ou de forma de questionário, ou em forma de estudo de caso a serem respondidas lá no respectivo portal. Ok, pessoal? Continuando, nós temos aqui no parágrafo 1º do artigo 26, uma receita, a previsão normativa de quando que começa a contagem desse prazo decadencial. Pessoal, segundo a lei, segundo também a aplicação normativa da lei, inicia-se a contagem do prazo decadencial, direito de reclamação do consumidor, a partir da entrega do produto ou da execução do serviço, ou do término da execução do serviço. Ou seja, se eu adquiro um produto via internet, se eu adquiro um produto via Submarino, Mercado Livre, Americanas, o prazo de computação, lembrando aqui 30 dias ou 90 dias, 30 não duráveis e 90 duráveis, começa a partir do recebimento do respectivo produto. Ou se eu contrato um serviço, vamos supor aqui um serviço de lava-jato no meu veículo, e verifico que no serviço de lava-jato meu veículo teve um riscado na qual não tinha anteriormente, ou um amassado. O prazo, justamente para a reclamação, vem a ser de 90 dias contados do término da execução dos serviços. Eu contei essa história do Lava Jato justamente porque é um caso real que aconteceu comigo, tá, gente? Deixei meu carro no Lava Jato e o Lava Jato deu ré justamente aí num pilar, e eu fui perceber isso depois. É um carro preto escuro, então depois eu percebi que estava um pouquinho amassado o para-choque. Justamente fui reclamar aí com o prestador de serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor, que eu estava embasado, eu era consumidor de fato, e o prestador de serviço, o Lava Jato, era fornecedor. Justamente fui reclamar a aplicação aí do dever de restituição desse valor pago ou da reparação desse vício relativo ao produto. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Olha que interessante o parágrafo 2º. Ele fala o seguinte: obsta a decadência. O que vem ser obsta a decadência? Interrompe a decadência. Então aqui ele traz formas justamente da qual nós temos como interrupção do prazo da contagem, ou seja, de 30 dias para não duráveis, ou seja, de 90 dias para produtos duráveis. Olha que interessante, o que interrompe esse prazo de 30 ou de 90? Esse prazo de 30 ou 90 dias interrompe através de uma reclamação, de forma comprovada, formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produto ou serviço, até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Ou seja, quando eu me deparo com um vício do produto, quando eu me deparo com uma circunstância de um vício aparente, de um vício que faço constatação, imediatamente o consumidor deve entrar em contato com o fornecedor a fim de transmitir a informação de que o produto encontra-se viciado. É muito importante nesse momento a questão relativa aos serviços de atendimento do consumidor, ou através dos PROCONs, justamente para que seja formulado, de forma inequívoca, ou seja, não de forma informal, requer uma formalidade de reclamação para que você não tenha o direito de reclamar aí caducado. Então é importante, pessoal, em razão, a lei sugere, a lei indica, a lei orienta, prevê desta forma, quando há constatação de um vício de um determinado produto ou serviço,
imediatamente o consumidor, dentro do prazo de 30 ou 90 dias, deve comunicar ao fornecedor. Essa comunicação do fornecedor, né, interrompe os prazos estabelecidos no inciso 1º e no inciso 2º, ou seja, até a resposta negativa do fornecedor, o consumidor está justamente aí assegurado do seu direito de reclamar. Vamos dar um exemplo? Olha que interessante. Eu adquiri um celular, estou utilizando o celular, só que no momento que eu adquiri o celular, eu coloquei uma capinha dentro do meu celular. E um dia eu fui limpar o meu celular, aconteceu isso depois de 89 dias. Né? Depois de 89 dias, a hora que eu fui tirar a capinha do meu celular, eu verifiquei que constava um risco totalmente aparente. E esse risco realmente era um risco que poderia trazer problemas futuros, ou ainda, diminuir o valor do respectivo produto em questão. Pessoal, eu estou no dia 89 após a aquisição. Amanhã faz 90 dias. Se eu enviar um e-mail para o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, da marca do celular, formular isso de forma formal, né, de forma inequívoca, eu tenho meu prazo de reclamação devidamente suspenso. Ou seja, eu tenho aí justamente o dever, né, eu tenho aqui assegurado o direito de reclamação. Perfeito, pessoal? Outra forma também é a questão do inquérito civil. Nós estamos falando aqui do Ministério Público do Consumidor. Olha que interessante. O que vem ser a tutela coletiva do direito do consumidor, tá? Isso nós vamos trazer posteriormente no final do nosso semestre, mas só para antecipar, a tutela coletiva do direito do consumidor é quando o Ministério Público verifica um fato na qual uma multiplicidade de consumidores estão sofrendo e o Ministério Público do Consumidor que ajuiza aí o inquérito civil ou ajuiza justamente esse procedimento civil, essa ação pública. Mediante a instalação dessa ação pública, né, tem todos os consumidores justamente, né, a interrupção do prazo respectivo à decadência, ou seja, a interrupção do direito de reclamar. Perfeito, pessoal? No primeiro modo, quando nós tratamos de vício aparente ou vício de fácil constatação, a análise é bem tranquila. O problema é quando a gente vai trazer do que vem a ser o vício oculto. O vício oculto, pessoal, é um vício diferentemente do vício aparente. Olha que interessante. Enquanto o vício aparente é de fácil constatação, o vício oculto vem aí após, né, vem mediante uma difícil constatação. Vamos supor que você adquire um celular e o celular tem um problema relativo à bateria. A bateria não está durando conforme é prometido pela fornecedora. Esse vício relativo à bateria não é um vício de fácil constatação. Porque a partir do momento que você vai verificar que há um problema, é quando você justamente utiliza o celular. Ou seja, o vício de procedimentos, de mecanismos internos, de software do celular ou de questões técnicas de qualquer produto ou serviço são chamados vício oculto, que são aqueles relativos à difícil constatação, ou seja, somente pode ser constatado após um determinado uso de tempo. Ou seja, aqueles 90 dias em que, né, o Código de Defesa do Consumidor salientou como direito de reclamação do consumidor não são possíveis para a constatação do que nós vemos a chamar de vício oculto. Que o vício oculto vem somente a partir do momento que você está utilizando o respectivo produto. Professor, mas de fato, como que eu vou na prática saber que aquele produto em questão tem o direito de reclamação e se trata de um determinado vício oculto? Olha que interessante, pessoal, só voltando um pouquinho no slide. No artigo 26, que nós estamos estudando, no parágrafo 3º ele faz o seguinte, ele trata o seguinte: tratando-se de vício oculto, nós temos aí o prazo decadencial se iniciando no momento em que ficar evidenciado o defeito.
Quando foi criado o Código de Defesa do Consumidor, esse artigo, confesso, a opinião minha e de outros também, doutrinadores, professores, que ele, de certo modo, ele deixa a especificar de forma correta a devida questão. Por quê? Ele abre margem a uma chamada garantia ilimitada do consumidor. Se nós interpretarmos isso a favor totalmente do consumidor, nós temos que, quando eu adquirir o celular, daqui 5 anos que a bateria realmente já tiver gastado aí os seus, a sua capacidade, por análise crua e fria do parágrafo 3º, nós temos que caberia o dever da empresa em substituir a respectiva bateria. Foi ao passar dos anos que a doutrina especificou que o vício oculto será justamente aí aplicado quando nós analisarmos o que vem a ser a vida útil do respectivo produto ou do respectivo serviço. Como assim, professor, vida útil? Vida útil é um termo bem subjetivo que a doutrina vem criando, vem amadurecendo, justamente trazendo que os produtos adquiridos no mercado de consumo possuem uma determinada vida útil. Quando você adquire um determinado celular, o celular pode ter uma vida útil de 2, 3, 4, 5 anos. Nós temos uma margem da qual o celular, de certo modo, vai se tornar inutilizável. Assim como nós adquirimos uma geladeira, um fogão, um notebook, um aparelho de televisão, nós temos prazos que a doutrina vem criando justamente para justificar que o vício oculto não pode ser aplicado a qualquer momento. Que o vício oculto somente pode ser aplicado na circunstância ou no momento que esteja vinculado o produto a uma determinada vida útil correspondente ao produto em questão. Pessoal, lembrando que o direito do consumidor possui uma vertente puramente econômica. Se nós analisarmos desse fato, se a lei garantisse a todos os consumidores a aplicação do vício oculto, certamente os fornecedores, ao invés de ter lucros nas suas operações, teriam certamente aí prejuízos. Imagine você comprando um notebook e daqui 3, 4 anos você verifica que a bateria do notebook talvez não durou, ou que aconteceu um problema na placa-mãe, ou que aconteceu um problema na placa gráfica, no teclado do notebook. Se você acionar que isso se trata de vício oculto, e se cada consumidor, ao deparar esse produto de uso comum, acionar justamente que é um vício oculto, certamente a fabricante em um determinado tempo vai vender menos produtos novos e vai ter que justamente fazer a reparação de vários produtos que foram vendidos há anos anteriores. Então, nós temos que a jurisprudência vem aplicando, inclusive eu vou trazer isso para vocês dentro do estudo de caso dessa aula, a tratada vida útil, que o vício oculto somente é aplicado quando há determinação que o produto estaria em uma fase, em uma faixa determinada de uma vida útil. Perfeito, pessoal? Eu vou comentar mais isso no estudo de caso, para que a gente possa realmente amadurecer, porque é um estudo um pouquinho mais complicado, porque nós não temos uma tabela dizendo que o celular tem 2, 3 anos, que o notebook tem 5 anos. Nós não temos, infelizmente, esta, de forma técnica, esta justamente noção do que vem a ser vida útil de cada produto em questão. Cada caso aqui é uma análise que deve ser feita, justamente para a gente aplicar o Código de Defesa do Consumidor de forma correta. Perfeito? Pessoal, só para terminar a questão do vício aparente e vício oculto, nós temos que o vício oculto aqui possui um outro nome. Tá? O vício oculto é chamado pela doutrina de vício redibitório. Anota aí, pessoal. O vício oculto é chamado pela doutrina de vício redibitório. Perfeito? Esse é o nome que se dá aí ao vício oculto. Então, no material base, às vezes você vai analisar, vai trazer a expressão aí, vício
redibitório, né? Que nada mais é do que o vício oculto do respectivo produto. Pessoal, tudo bem? Finalizamos aqui em meia hora, tá? O estudo da garantia. Desculpa, o estudo da prescrição e decadência dentro do direito do consumidor. Perfeito? Vamos trazer aqui uma questão relativa à garantia, tá? Nós iremos tratar aqui o que é garantia legal e o que é a chamada garantia contratual. Olha que interessante. Garantia, para o dicionário, é o ato ou efeito de garantir. Ou seja, é o ato ou a palavra com que se assegura uma obrigação ou uma intenção. É um documento, tem que ser registrado, que assegura a autenticidade ou a boa qualidade de um determinado produto e também de um determinado serviço, bem como é o período que vigora tal garantia. Olha que interessante. Tratando agora da respectiva garantia legal. Pessoal, a garantia legal é um direito, né, estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, justamente assegurando uma preservação de uma legítima expectativa dos consumidores em relação à qualidade e também em relação à durabilidade de produtos e também de serviços. Ou seja, a lei, né, tem essa previsão da garantia legal justamente para assegurar aos consumidores, né, que aquele produto vendido não é um produto meramente descartável, que determinado momento, pelo menos por um determinado prazo, esse produto tem que estar em perfeitas e plenas utilizações. Perfeito? De outra parte, pessoal, a separação, a garantia contratual é uma garantia adicional. Então nós temos aqui a garantia legal, que é aquela prevista em lei, e a garantia contratual, que vem a ser uma garantia aí adicional, que o fornecedor de forma voluntária se impõe, né, junto também à garantia legal. Perfeito? Olha que interessante. E se o produto tiver garantia, como que fica os prazos decadenciais? Olha que interessante, pessoal, o artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor. Ele traz o seguinte: a garantia legal de adequação do produto ou do serviço independe de termo expresso, vedado a exoneração contratual do fornecedor. Ou seja, a garantia que decorre da lei, que decorre do texto normativo, não depende de assinatura de qualquer termo. Ou seja, pessoal, todo e qualquer produto, todo e qualquer serviço adquirido pelo consumidor possui a garantia legal. Nós vamos tratar agora uma problemática que existe justamente na comercialização de veículos usados. É muito comum, né? Justamente quando você adquire um veículo usado de uma respectiva garagem, de um respectivo comerciante, que no contrato de compra e venda desse veículo usado esteja constando lá que o fornecedor, que o garagista, que o vendedor não dará garantia sobre o veículo vendido. Ou pode estar constando também que a garantia do veículo usado vendido somente será de câmbio e motor, por exemplo. Pessoal, esta disposição contratual é totalmente abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. Em nenhum momento, pessoal, eu digo para vocês, em nenhum momento, em nenhuma hipótese contratual, pode o fornecedor se eximir de prestar a garantia devida. Ele não pode, mediante contrato, mediante
conversa do WhatsApp, mediante qualquer tratativa com o consumidor, exonerar-se do direito de dar garantia do respectivo produto ou do respectivo veículo vendido. Nós temos alguns casos relativos a leilões, que nós entramos aí numa discussão que vem a ser: será que quando você adquire um veículo de leilão, esse veículo tem aí a garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor? Tá? Nós temos, pessoal, que em relações comerciais atípicas, digamos assim, compra e venda de veículos alienados, veículos em leilões, aí, de certo modo, nós temos a não aplicabilidade do CDC, porque não há de um lado o consumidor e não há de outro lado aí o fornecedor. Feito, pessoal? Professor, respondendo a pergunta, a garantia legal, ela não pode ser, em hipótese nenhuma, vedada. Ela tem que ser aplicada. Todo e qualquer produto ou serviço tem garantia legal. Perfeito. Mas qual que é o prazo de garantia legal? Pessoal, o prazo de garantia legal é justamente o prazo do artigo 26. 30 dias em produtos duráveis e 90 dias em produtos não duráveis. Esse é o prazo da garantia obrigatória dentro do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a garantia estabelecida em lei que deve ser aí, aplicada. Ou seja, não pode ser tal garantia, ainda que exonerada em contrato pelo fornecedor, esse que decorre da legislação, decorre da lei. A garantia legal, portanto, não pode sofrer nenhuma restrição, nem ser mesmo aí limitada. Ok, pessoal? Então, só continuando o que vem a ser a garantia legal. A garantia é, então, legal, aquela que é consolidada pelo princípio da segurança. Esse é o princípio que norteia todas as relações de consumo. Lembra que a gente está no sistema protetivo do consumidor. Ou seja, não depende da vontade do fornecedor. E ainda não pode ser exonerada, não pode ser tirada do direito do consumidor. Todo consumidor tem a garantia legal, pelo menos. Feito? Ou seja, o fornecedor se responsabiliza pelo produto ou serviço que coloca no mercado de consumo e a garantia que preza pela boa qualidade dos produtos e também pelos serviços. Ou seja, a garantia legal surge justamente para dar notoriedade e dar, geralmente, na satisfação do consumidor que aquele produto ou serviço adquirido é realmente bom, está em perfeito estado de conservação, perfeito estado de fornecimento aí. Pessoal, olha que interessante, tá? Nós temos uma discussão aqui sobre o que vem a ser a vida útil do produto, só para a gente lembrar anteriormente, A vida útil do produto é uma tarefa bem árdua na prática, pois esse critério busca equilibrar a relação, dando a real expectativa do consumidor sobre o produto ou serviço, ou ao mesmo tempo em busca de responsabilizar o fornecedor pelo vício oculto. Essa discussão é importante da vida útil do produto que a gente tratou anteriormente, justamente em casos que a gente vai verificar na jurisprudência, que eu vou trazer para vocês, de garantias legais aplicadas em vícios ocultos. Tá? É uma discussão bem ampla, bem complexa, a gente vai tratar quando o consumidor exige o cumprimento de uma garantia legal, mas que essa garantia legal seja aplicada depois dos prazos de 90 dias estabelecido pelo Código. Então nós temos aí justamente de uma discussão bem ampla. Isso vai servir de parâmetro para vocês responderem aí a respectiva pergunta. Perfeito? Olha que interessante, pessoal. Se tratando de vício oculto, ou seja, aquele que é difícil constatação, não decorrente do desgaste natural. Ou seja, o vício oculto não pode ser aquele que surge em decorrência de um desgaste natural. Quando eu tenho um determinado produto que de fato
ele se tornou inutilizável, ou se tornou impróprio, né? Ou tem algum vício em razão do meu uso do produto, nós não estamos falando aqui justamente de vício oculto. Perfeito, pessoal? Dado, né, o que vem a ser a garantia legal, aquela que de 30 ou 90 dias, que não pode ser de hipótese nenhuma exonerada, nós vamos tratar agora, né, justamente da garantia contratual. Pessoal, olha que interessante, ó. A garantia contratual, ela geralmente vem aquelas estabelecidas em grandes departamentos de vendas, né? Quando nós adquirimos um produto na Casas Bahia, na Americanas, quando nós adquirimos aí um veículo, é muito comum estar no manual do veículo que aquele veículo tem garantia de 3, 4, 5, até 6 anos, que eu já verifiquei. Olha que interessante que fala o artigo 50. A garantia legal, a garantia contratual é complementar a garantia legal e será conferida mediante termo escrito. É muito comum os alunos perguntarem para mim, professor, a garantia é de 1 ano, né? Não, alunos, a garantia legal é de 90 dias. Professor, mas o vendedor falou para mim que tem 1 ano de garantia. Ou até nós temos o senso popular, né, que toda garantia de produto ou serviço é de 1 ano. Pessoal, a garantia legal é de 90 dias, tratando de bens duráveis, e 30 dias de bens não duráveis. A garantia contratual, aquela que o vendedor fala que tem 1 ano de garantia, somente é válida quando nós temos um documento que justamente registra que aquele produto adquirido possui aí 1 ano de garantia. Ou seja, a comunicação verbal nesse momento não é suficiente para dar o direito do consumidor em exercer a chamada garantia contratual. É necessário que a oferta de uma garantia adicional seja conferida conforme artigo 50 mediante um termo escrito. Ou seja, através de um manual do produto, através de uma anotação da respectiva loja, através do registro, né, que esse produto tem garantido na nota fiscal, através de uma publicidade no site da empresa dizendo que o produto tem a garantia de 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim, né, de forma subsequente. Perfeito? A garantia contratual ela é somente válida quando ela está mediante termo escrito, formalizado, documento da qual o consumidor recebe na hora de adquirir ou que se tem acesso posteriormente à sua determinada aquisição. Pessoal, olha que interessante, né? Por não ser obrigatória, a garantia contratual é uma opção, né, uma liberalidade do fornecedor, ela tem sua validade mediante termo escrito, não se permitindo que seja dado de forma verbal. O CDC, no seu artigo 50, né, coloca a garantia contratual como complementar à legal. Ou seja, né, a garantia é de adequação, que significa qualidade para atingimento do fim que se destina ao produto. Pessoal, olha que interessante que nós temos aqui. A garantia contratual, ela complementa a garantia legal. Então prestem muita atenção agora que eu vou dizer para vocês. Se eu vou adquirir um determinado eletrodoméstico, o vendedor para mim fala que aquele eletrodoméstico, aquela máquina de lavar roupas, tem 1 ano de garantia. Eu exijo para que o vendedor coloque isso dentro da nota fiscal do produto, que aquele produto realmente tenha 1 ano de garantia. O que acontece com a garantia legal? O produto meu terá garantia somente de 1 ano ou terá a garantia de 1 ano mais 90 dias. Pessoal, presta atenção.
A garantia contratual é complementar à garantia legal. Ou seja, o prazo de garantia legal justamente é adicionado ao prazo de garantia contratual. Então, o meu produto terá 1 ano e 90 dias de garantia, se tratando de vícios aparentes. Perfeito, pessoal? Repetindo, se o vendedor vende um determinado produto, eu tenho um termo escrito dizendo que tem 1 ano de garantia. Esse produto terá garantia legal também? Sim. A garantia desse produto será a garantia contratual de 1 ano, mais a garantia legal de 90 dias. Ou seja, a garantia total do produto será de 1 ano e 90 dias. Perfeito? Pessoal, olha que interessante, tá? Então, no que tange a garantia legal e contratual, que eu disse agora há pouco, tem uma dúvida doutrinária contra o início da contagem. E lá tem 2 correntes, tá, pessoal? Corrente minoritária, que não é aplicada na jurisprudência. Que a garantia legal compõe a garantia contratual. Então, o que fala a corrente minoritária? Assim como a garantia contratual sendo de 1 ano, a garantia legal já estaria incluída nesse prazo. Ou seja, pela corrente minoritária, que não é aplicada, diz que o prazo de garantia legal está incluído no prazo de garantia contratual. Só que as decisões judiciais, a jurisprudência vem trazer o seguinte aspecto, que a garantia legal só se inicia após o término da garantia contratual. Ou seja, se a garantia contratual é de 1 ano, esse terá mais 90 dias da legal, ou seja, totalizando 1 ano e 90 dias. Esse é o entendimento do STJ, né, que em 2011 consolidou justamente essa corrente majoritária. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, possui um entendimento firmado no sentido que o prazo que a garantia legal apenas se inicia após o encerramento da garantia contratual. Ou seja, o prazo de decadência para a reclamação dos vícios do produto, do artigo 26 que a gente está estudando, não decorre do período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, desde o primeiro mês da compra, retirado à concessionária com os defeitos. Ou seja, a partir dessa decisão, nós temos que a garantia contratual é complementar à garantia legal. Ou seja, se o veículo teria aí 3 anos de garantia, o prazo de garantia total seria de 3 anos contratual, somada à garantia de 90 dias, chamada garantia legal. Ok, pessoal? Entendidos? Veja-se, até o momento, nós tratamos, respectivamente, dos vícios do produto e do serviço. Ou seja, aspectos, né, aparentes ou não, né, vícios aparentes ou redibitórios, que tornem um produto impróprio ou inadequado para o consumo, ou ainda diminui-se o valor respectivo aí no mercado. Nós verificamos, né, que se tratando de vício, nós temos o prazo de 30 dias em caso de bens não duráveis e 90 dias em caso de bens duráveis. Nós tratamos também dos prazos de garantia. Nós verificamos que a garantia é um direito do consumidor sobre qualquer produto e serviço que ele adquire no mercado de consumo. E sendo um direito, ela não pode ser revogado, não pode ser retirado do consumidor. Seja por contrato, seja por qualquer instrumento, o consumidor não pode abrir mão do direito de garantia dos produtos e dos serviços. Passando agora para uma análise da responsabilidade pelo fato do produto, ou seja, quando nós temos aqui acidentes de consumo, quando nós temos aqui um acontecimento, um fato que coloque em risco, né, a vida do consumidor, a segurança do consumidor, a saúde do consumidor, a integridade física do consumidor,
nós temos aqui um tratamento agora do artigo 27. Pessoal, nós temos aqui uma prescrição de 5 anos e não mais de 30 ou 90 dias. Ou seja, o prazo para o consumidor reclamar sobre acidentes de consumo que colocam o consumidor em risco, a saúde, a integridade física, né, é de 5 anos. É um prazo muito maior do que os prazos relativos a vício de produto. Por que, professor, tem essa extensão maior do prazo? Essa extensão é justificada justamente porque são aspectos mais graves. São aspectos justamente que coloquem o consumidor de fato em risco. Ou seja, uma explosão de um celular, um acidente automobilístico na qual não infla o airbag ou causado por falhas de freio, ou um caso que ficou marcado, né, da Boate Kiss, caso na qual, né, as pessoas, consumidores, estavam lá através de um serviço de entretenimento, uma prestação de serviço da casa noturna, e tiveram a sua vida ceifada ou foram colocados em risco a sua saúde, a sua segurança, a sua integridade física, mesmo que a pessoa não tomou nenhum arranhão, ela teve o perigo, né, teve a iminência do risco, ela não tem um prazo de 90 dias depois do fato para reclamar. Ela tem um prazo muito maior, mas muito maior mesmo. Ela tem um prazo que é estabelecido no artigo 205 do Código Civil, que é um prazo de 5 anos, que é o prazo legal que o Código Civil traz como referência para a reparação aí de danos. Esse prazo, tá, está estabelecido no artigo 27, justamente que ele fala da seção 2 do capítulo. Essa seção 2 é chamada a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, ou seja, as responsabilidades referentes a acidente de consumo. Lembram que pode ser aplicadas aqui as chamadas também, né, responsabilidades do consumidor equiparado ou consumidor bystander, na qual nós estudamos nas aulas anteriores. Pessoal, olha que interessante, a lei coloca de forma bem tranquila de quando que começa a contagem do respectivo prazo. Nós temos que ter que a contagem do respectivo prazo da garantia da responsabilidade pelo fato do produto decorrente de acidente de consumo é contada a partir do momento do conhecimento do dano ou do conhecimento da autoria da responsabilidade do dano. Olha que interessante, nós temos duas vertentes aqui. A partir do momento que nós temos o conhecimento do dano, do fato, justamente, vamos supor aqui, num evento, num rodeio. Você está num rodeio, você está num show e a arquibancada vem a ceder. A partir do momento que tenha conhecimento do dano, você estava lá naquela arquibancada, levou um tombo, teve o risco à sua saúde, à sua segurança, graças a Deus não tomou nenhum aí, né, não teve nenhum osso quebrado, mas teve o risco, teve o fato, você teve o prejuízo de ordem material extra patrimonial, né, imaterial. A partir do momento que você tem um conhecimento do dano, ou seja, né, aqui fala de conhecimento porque os seus sucessores também poderão ajuizar aí a respectiva indenização, ou você tem o conhecimento da autoria, ou seja, você sabe que a responsabilidade foi da produtora de eventos, foi da dupla sertaneja, ou foi da pessoa que montou a estrutura, que organizou, enfim, você tem os 5 anos respectiva à reparação do produto. Pessoal, eu vou trazer alguns exemplos bem interessantes para vocês aí no estudo de caso, e eu vou fazer para vocês uma live na semana que vem, para que a gente possa trazer aí em 1 hora, né, um complemento do nosso conteúdo. Perfeito? Opa, acabei pulando. Olha que interessante, pessoal. Por fim, nós temos um caso que foi julgado agora há pouco, né, no mês passado, dia 26/2/2020. Então, eu sempre procuro trazer prazos aí que são processos julgados recentes, coisas bem frescas para vocês, tá bom? Esse caso do Paraná, né, que aconteceu,
foi julgado pelo Tribunal de Justiça lá em Curitiba. Olha que interessante. Processo civil, apelação civil, uma ação de segundo grau, uma ação indenizatória referente a erro médico. E esse erro médico precede aí, foi atendido pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. E o consumidor que sofreu danos relativos aí, né, ao erro médico quis a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Vocês, meus alunos, sabem, pode ser aplicado o CDC contra a pessoa jurídica de direito público? Pode, né? Nós temos aqui que autarquias, que empresas estatais, municipais, empresas públicas, federais, podem ser também fornecedoras no Código de Defesa do Consumidor. Logo foi aplicado, né? Aqui, ó. A remuneração indireta pelo Estado não descaracteriza a relação de consumo. O paciente e o hospital são realmente aí consumidores e também fornecedores de forma respectiva. O que o consumidor alegou? Uma falha aí decorrente da prestação de serviços médicos e hospitalares. Ou seja, houve aqui uma responsabilidade pelo produto ou serviço, e essa responsabilidade é pelo fato. Lembra que quando nós temos a responsabilidade pelo fato, nós temos acidente de consumo. Aconteceu alguma coisa aqui no erro médico, no hospital, que colocou a saúde, a integridade física, a vida do consumidor em perigo, ou ocasionou realmente algum dano, ou seja, uma responsabilidade pelo fato. Então, nós temos aqui a discussão da prescrição. A incidência do prazo prescricional aqui é de 5 anos, ou seja, a prescrição quinquenal, relativo ao artigo 27 do CDC que a gente estudou aí no slide anterior. Ok, pessoal? Então, nós temos justamente aí, né, a inocorrência da prescrição, ou seja, está ainda no direito do consumidor reclamar por 5 anos, respectivo à cirurgia que ele fez, respectivo ao procedimento que ele fez junto ao sistema de saúde. Pessoal, no mais é isso, tá? Espero que vocês acessem o respectivo portal. Espero que vocês realizam a respectiva atividade, participem da sala do café, tá? É muito importante que vocês assistam até o final. Tá? Eu consigo, através do portal, medir a audiência justamente da aula. Então, assim, eu consigo saber se vocês assistiram parte ou se vocês assistiram, né, um pouquinho. Eu consigo também saber pelo YouTube quanto tempo que as pessoas que entraram no meu canal no YouTube verificaram aí o respectivo vídeo. Então, eu peço para vocês de forma encarecida, neste momento, que vocês realmente façam valer a pena o estudo, né, e imaginem, se concentrem como realmente estivessem em sala de aula. Bom, pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Hoje é sexta-feira para mim, então um bom final de semana a todos. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Nos encontramos durante a semana. Tchau, tchau.